Civilizações do espaço observando a Terra. Pilotos de bombardeiro nuclear avistam OVNI. Documentos militares dos Estados Unidos, depoimento de testemunhas, mostram um misterioso objeto realizando manobras fenomenais a velocidades incríveis, pois foi visto por uma tripulação a bordo de um B-52 na madrugada de 24 de outubro de 1968 nas proximidades da base aérea Minot, na Dakota do Norte. O OVNI foi avistado pela primeira vez por militares no solo em uma base da Força Aérea dos Estados Unidos. Logo depois foi visto pelos aviadores que receberam ordens para investigar. A partir do bombardeio B-52, os tripulantes avistaram o objeto, que atingia velocidades que estavam além de qualquer aeronave conhecida na época, sendo também detectada no escopo do radar da aeronave. Aos olhos da tripulação, o objeto era como um sol em miniatura e um enorme objeto em forma de ovo, que emitia uma cor avermelhada, opaca, como aço fundido. Um dos aviadores descreveu como sendo de forma oval, vermelho com um apêndice prateado, semelhante a uma para-choque. A partir do solo, o OVNI continuava sendo observado pelos militares da base. Lembro-me de pegar um machado, caso houvesse homenzinhos verdes ou algo assim, disse Robert O'Connell, uma das primeiras testemunhas, um técnico da manutenção da Força Aérea dos Estados Unidos, aos pesquisadores. Ele descreveu o objeto como um alvo luminoso e como uma grande bola de luz branca, que parecia mudar de cor e forma. A partir dos avistamentos e dos registros no radar, foi estimado que o OVNI atingiu velocidade de até 3.900 km por hora, ritmo acima de Mach 5, o que significa que era hipersônico, milhas por hora, 5.612,7 km por hora. Além de deslocar-se em altíssima velocidade, o objeto realizava manobras impressionantes, inclusive em ponto de se aproximar a tal velocidade que a tripulação pensou que poderia colidir com eles, mas tão rápido quanto apareceu, desapareceu. Devido à estranheza do fato, o Blue Book iniciou uma investigação do incidente, mas o caso acabou sendo rejeitado sob a desculpa de que os militares estavam simplesmente confusos com as estrelas. Entretanto, o fato foi investigado pelo pesquisador Thomas Tulin e seus colegas. Tulin pesquisou o caso histórico de OVNIs como parte do projeto da história oral de sinais, projetado para perseverar informações sobre os encontros para o estudo no futuro. O projeto descobriu muitos documentos desclassificados dos Estados Unidos, bem como entrevistas com testemunhas em primeira mão com os 14 tripulantes do bombardeiro, militares em terra e oficiais da base de Minot. Tully declarou ao The Sun Online que o trabalho levou 10 anos para ser concluído, incluindo a construção do extenso arquivo de todos os dados de pesquisa online. Normalmente, um caso como este teria sido investigado por outra pessoa ao longo dos anos, mas este caiu no esquecimento. Disse ele: ninguém teria realmente escrito sobre isso. Eu sabia nada sobre o que era estranho, como é notável. E nenhum dos tripulantes da bordo da aeronave falava entre si sobre o acidente há décadas. Então Tully ficou surpreso com a semelhança do testemunho daquela noite estranha de 1968. Foi único encontrar um caso em que eu pudesse contar com suas memórias para não ter sido contaminado por falar repetidamente sobre o caso ao longo dos anos, disse ele ao The Sun Online. Quase 60 anos após o incidente, permanece inexplicável um caso fascinante, já que os OVNIs ocupam o centro do palco mais uma vez em Washington. Legisladores, ex-militares e oficiais de inteligência estão agora falando mais abertamente sobre os OVNIs, incluindo uma audiência histórica no mês de maio de 2022 no Capitólio. Autoridades dos Estados Unidos reconhecem que há algo nos céus que eles não podem explicar, e o estigma
em torno do termo tradicionalmente marginal está finalmente sendo removido. A base aérea de Minot foi uma das casas dos mísseis nucleares Minuteman dos Estados Unidos, dos bombardeiros nucleares B-52 durante a Guerra Fria. Foi uma das instalações que teria visto aviões de guerra se esforçarem para lançar ataques à União Soviética em 10 minutos no início de uma hipotética Terceira Guerra Mundial. E sob o solo de uma rede havia silos subterrâneos onde acreditava-se que havia cerca de 150 armas nucleares. As tripulações do bombardeio nuclear estavam de prontidão 24 horas por dia, 7 dias por semana, prontos para atacar a qualquer momento. A tripulação do 23º Esquadrão de Bombas envolvido no estranho encontro de 24 de outubro foi uma das principais equipes da base, sendo responsável pelo treinamento dos demais. Ao longo de mais de 3 horas, às 2h15 às 5h34, várias testemunhas avistaram um OVNI. Robert O'Connor e Lídio Sleer, ambos técnicos de manutenção, afirmam ter testemunhado o OVNI do solo, assim como seguranças de voo Joseph Jablonski, James Bond e Bill Smith. Essas luzes faziam coisas estranhas, elas iam e vinham, disse Smith. O B-52 estava retornando de uma missão de treinamento de 10 horas, quando o radar Approach Control os notificou sobre o objeto na área. Alguém está vendo, disse os voadores novamente, brincou um dos controladores de solo. E em uma mensagem de rádio por volta das 3 da manhã, o objeto foi apanhado no radar de bordo da aeronave a cerca de 3 milhas de distância do bombardeio. Após cerca de 50 minutos, o objeto então parece ter se aproximado da aeronave a uma alta velocidade, acompanhando o bombardeiro a cerca de 1 milha de distância antes de desaparecer de vista. Os pilotos estão observando o grande OVNI iluminado perto da nave durante um encontro antes de descer para o pouso na base aérea. O rádio B-52 não está funcionando durante as aproximações do OVNI. Temos algo visto em nossa direção. Temos algo vindo em nossa direção. Está vindo rápido, disse o navegador. Segundo o capitão Brian Hunnell Jr., que era o primeiro oficial do B-52. O avião então rastreou o objeto que parecia se mover em velocidades incríveis, constatando que seus rádios estavam inoperantes. Foi relatado que os pilotos testemunharam uma bola de luz laranja brilhante à distância e, quando chegaram à Terra, tiveram aproximação com o OVNI. O capitão Hunnell disse: quando olhei para cima já estávamos ao lado dele, por isso não olhei para frente pela janela, mas pelo lado do piloto, pela janela do lado do piloto. Ele descreveu ter visto uma forma que era vermelha maçante e com uma forma de cilindro metálico ligada a uma forma crescente. O capitão Hunnell estimou que viu o objeto por cerca de 10 segundos, enquanto eles voavam ao lado e inclinavam-se sobre o OVNI. E ele estimou que a forma tinha aproximadamente 60 metros de comprimento, 60 metros de largura e 15 metros de altura. O piloto do B-52, Major James Partin, também lembrou um incidente, dizendo que o operador de radar exclamou: Deus Todo-Poderoso, quando detectou o objeto que parecia se mover a uma velocidade incrivelmente rápida. As estimativas de velocidade do objeto variam de 3.000 km por hora e 3.900 km por hora, de acordo com estimativas, milhas por hora, de acordo com estimativas calculadas após o incidente com base nos dados do radar. O Major Partin disse: lembrem de olhar para a minha direita, provavelmente na posição das 2 horas, como costumava dizer, e abaixo vi era meio oblongo, parecia janelas ao redor que estavam iluminadas e estavam apenas pairando ao lado. O capitão navegador do B-52, Patrick McCaslin, estava na barriga da aeronave, mas lembrou-se de falar com a outra tripulação sobre o close-up visual do OVNI. Eu sabia que havia algo acontecendo que não era normal, disse o aviador em entrevista. Ele acrescentou: a descrição para mim foi esta, que era uma forma elíptica, uma espécie de coisa em forma de pastilha para tosse, laranja brilhante, com um escapamento de bumerangue, ou escape em forma de bumerangue, o que quer que seja, uma fluorescência em uma extremidade da mesma cor. Isso é tudo que me lembro da descrição. O capitão McCaslin disse: eu sabia que havia algo lá que eu nunca tinha visto no radar. Não conheço nada que pudesse ir lateralmente em 3 segundos, 2 milhas e simplesmente parar. Ele estava mantendo nossa taxa de descida e depois apenas lateralmente para 1 milha, formação perfeita. O sargento Arlen Jude, artilheiro
do B-52 viu o OVNI em seu radar e o tenente Thomas Goduto, o operador de guerra eletrônica, tentou identificar a assinatura de voo do OVNI. O comandante do B-52, capitão Don Cagley, afirmou não ter nenhuma lembrança do incidente com o OVNI. De acordo com o capitão Caslin, nenhum navegador do radar Major Chuck Rick Cagley alegadamente se desculpou da cabine de comando para evitar ter que fornecer um relatório no Minot no dia seguinte, o que significaria que ele perderia uma entrevista de emprego. Curiosamente, é relatado durante o encontro com o OVNI que vários alarmes de intrusão soaram na base do míssil, mas nenhuma evidência foi encontrada de intruso. Isso teria sido certo nesse momento que as coisas estavam ocorrendo, disse o tenente Goduto. As experiências com os ovos há muitos estão ligadas às instalações nucleares dos Estados Unidos, incluindo o famoso acidente na base aérea de Malmstrom, durante o qual o capitão Robert Sala afirma que seus mísseis foram desativados. E mais recentemente, um ex-funcionário da base nuclear afirma ter testemunhado misteriosos objetos semelhantes a orbes aparecendo sobre a base. A última observação do OVNI em Minot foi logo após as 5 horas da manhã, quando o guarda de segurança observaram a luz laranja brilhante que mudou para branco e depois verde antes de desaparecer no escuro. Oficiais militares dos Estados Unidos iniciaram a investigação sobre o incidente. Vários membros da tripulação forneceram um relatório sobre o estranho encontro, com o filme do radar também sendo enviado para análise. Em uma entrevista oficial da inteligência, Sargento Richard Clark disse: "Bem, tinha que ter sido um OVNI. Não tínhamos nada que pudesse fazer o tipo de velocidade que tinha naquela época e ser capaz de mudar de direção, mas mesmo que tivéssemos algo que pudesse ir tão rápido, seria assim tão rápido. Mas não pode ser assim também. É por isso que isso foi fenomenal. Tinha que ser algo diferente do que estávamos cientes. Você sabe, eu não acho que nossa tecnologia tinha algo assim no que diz respeito à capacidade. Então tem que ser um OVNI." A tripulação falou com o coronel Ralph Holland e, estranhamente, o capitão Rino e McCaslin lembrou-se do general, contando a ele sobre outros ainda mais estranhos incidentes. Isso incluía uma tapa de concreto de 20 toneladas, sendo movida de um silo de mísseis em um caminhão de segurança da base, sendo deixado como uma marca queimada no teto após um encontro com o OVNI. Não está claro exatamente quando ou onde esses incidentes ocorreram e os detalhes permanecem em documentação. Tulien acredita que ele poderia estar falando sobre outros incidentes e outras bases, e a equipe nunca conseguiu verificar o que Holland disse à tripulação. O tenente-coronel Arthur Wehrlich investigou o incidente do B-52 para a Força Aérea e concluiu que os problemas com o radar, as observações visuais e os alarmes da base não podiam ser explicados. Quando o projeto Blue Book foi chamado, eventos não foram atribuídos a nada em comum, sendo descartados como uma estrela mal identificada ou um relâmpago esférico que pode ser interferido em seus instrumentos. Tulien disse ao The Sun Online: "Foi uma resposta típica. O projeto Blue Book utilizou uma lista de explicações ou explicações padrão para explicar a maioria dos avistamentos. As pessoas foram enganadas ao acreditar que eles realmente investigaram os casos. A conclusão final do projeto Blue Book no final da investigação de 1969 foi: em suma, nada para ver aqui. E isto está completamente em desacordo com a nova postura tomada pelo Pentágono, que eles querem investigar ou explicar os OVNIs. O fenômeno é tecnologia até então desconhecida, utilizada pelos russos e chineses, pergunta. Projeto secreto e armas dos Estados Unidos, pergunta. Ocorrências naturais desconhecidas, pergunta. Identificação totalmente errada de fenômenos naturais facilmente explicados ou aeronaves conhecidas, pergunta. Ou talvez algo mais alienígena, pergunta. A posição oficial dos Estados Unidos agora é que eles não sabem e cresce a pressão por mais transparência sobre o tema que está se tornando cada vez mais popular. O caso do humanoide acrobata. Esse caso insólito ocorreu em Bruxelas, na Bélgica, em 19 de dezembro de 1973. A testemunha, que desejava preservar o anonimato e também a tranquilidade, apenas nos permitiu citar as iniciais de seu nome.
De muito caso de observações de humanoides extraterrestres, este é o que apresenta características, por assim dizer, cômicas e profundamente marcantes. O evento ocorreu na residência da testemunha, seu MVM, mas propriamente em seu jardim, de aproximadamente 75 metros quadrados, no fundo de sua casa. Uma determinada noite, quando MVM se encontrava dormindo com sua mulher, acordou por volta às 2 horas da madrugada para ir ao banheiro, que fica situado na parte externa da casa, ao lado do citado jardim. Com a finalidade de não acordar sua esposa, levantou-se sem acender as luzes, iluminando o caminho com uma lanterna de mão. Tendo chegado à cozinha, ouviu um ruído proveniente do exterior. Foi então que percebeu uma claridade esverdeada atingindo as cortinas, fato que o deixou sobressaltado, visto que o jardim deveria estar na mais absoluta escuridão. Intrigado com a luminosidade e os ruídos estranhos, dirigiu-se à janela para melhor investigar e observou um espetáculo desconcertante. No fundo do jardim se encontrava um personagem de aproximadamente 1,10 m de estatura, revestindo com um escafandro reluzente que irradiava uma luminosidade esverdeada. O humanoide era visível de costas, com a cabeça, braços e pés aparentemente normais. A cabeça estava protegida por um capacete transparente de forma esferoide, com um tubo que partia da parte posterior, indo em direção a uma espécie de mochila presa às suas costas. Aparentemente, a vestimenta não possuía costura nem botões perceptíveis. A testemunha pôde observar uma espécie de cinta que agregava uma pequena caixa de cor vermelho luminescente. A cinta tinha uma largura de 3 a 4 centímetros aproximadamente, e a caixa uns 8 centímetros de lado por uns 3 centímetros de espessura. A calça, na sua parte inferior, se assemelhava à de golfe e estava unida a umas pequenas botas que possuíam idêntico aspecto que o resto do uniforme. Não havia nenhum detalhe que pudesse ser apreciado à primeira vista. Suas mãos eram idênticas às nossas, se bem que um tanto menores, e possuía luvas, sendo que de costas a cabeça parecia redonda e negra. O senhor MVM pensou que o humanoide tinha cabelos bem curtos. Por outro lado, a testemunha notou um ar luminoso que rodeava o visitante, desde a cabeça até os pés, iluminando inclusive o chão por onde se locomovia. Não era perceptível nenhum movimento que indicasse que o indivíduo respirava, como também não se ouvia ruído algum produzido pelo seu corpo. Em uma das mãos portava um instrumento que poderíamos comparar a um aspirador de pó caseiro ou a um detector de minas subterrâneas. Movia-se lentamente, da esquerda para a direita, por cima de um montão de lixo que a testemunha havia deixado dias antes. O aparelho era formado por um tubo comprido, de cuja parte superior podia observar-se uma pequena caixa retangular, e na extremidade inferior tinha uma placa retangular com a parte frontal achatada. No demais, o aparelho emitia uma luminosidade idêntica ao do uniforme da criatura. Também não foram perceptíveis ruídos provenientes do mesmo, em nenhum momento em que se desenvolveu o caso. A testemunha notificou que a pequena criatura parecia ter dificuldade em locomover-se. Movimentava-se lentamente, contorcendo-se e dobrando ligeiramente os joelhos. Sua maneira de andar parecia particularmente pesada. Foi então quando o Sr. MV fez uso da sua lanterna emitindo sinais luminosos em direção ao fundo do jardim. O humanoide se voltou sobre si mesmo, podendo o Sr. MVM apreciar nesse momento que o seu pescoço não era móvel, já que afetou o movimento com todo o corpo. Nessa circunstância, a testemunha pode observar o resto da criatura de cor negra. Não se observava protuberâncias, nariz ou boca, apenas orelhas pequenas e pontiagudas. Os olhos eram de forma oval e emitiam uma luminosidade amarelada, sendo grandes e muito brilhantes. Estavam rodeados por uma película verde. Sobre a íris pôde distinguir umas veias finas, negras e roxas. A pupila era negra e ligeiramente ovalada. O estranho olhou cara a cara a testemunha, enquanto sustentava com sua mão esquerda o detector, com outra a mão livre. Pareceu responder aos sinais emitidos pela lanterna da testemunha, levantando o braço e com os dedos formou o sinal V. Depois disso, voltou e começou a caminhar em direção ao muro do fundo do jardim, com a sua característica maneira de andar, balanceando ligeiramente os braços. Ao chegar à parede, colocou um pé na mesa. Depois, sem titubear, fez o mesmo com o outro e subiu pelo muro com as pernas tensas. Durante esse movimento ascendente, a criatura se mantinha na mesma posição original, quando em terra. Ao chegar ao vértice da parede, uns 3 metros de altura, descreveu um arco em círculo completo, até descer
pelo outro lado do muro, seguindo o surpreendente método anterior. Um minuto após haver finalizado extraordinária proeza, apareceu detrás do muro uma viva auréola de luz branca, ao mesmo tempo que se ouviu um pequeno silvio estridente. Recordemos que a testemunha encontrava-se na cozinha, por detrás de uma janela fechada. Alguns instantes depois apareceu por trás do muro um objeto redondo. Após uma breve ascensão, o OVNI se imobilizou durante 5 minutos aproximadamente, produzindo sempre o mesmo ruído intermitente. Possui um diâmetro aproximadamente de 5 metros. A metade superior era fosforescente, de cor alaranjada, com um centro corado por uma cúpula transparente que difundia uma luz esverdeada. A metade inferior era de cor escura e nesta zona se destacavam nitidamente 3 holofotes horizontais, um azul à esquerda, outro amarelo no meio e um terceiro vermelho na outra extremidade. Essas luzes se iluminavam alternadamente 3 vezes seguidas. A testemunha observou sobre o contorno do OVNI umas aberturas cintilantes, como as pedras de um isqueiro estavam situadas entre o limite da parte escura e a fosforescente, ou seja, no nível da maior circunferência do OVNI. Os holofotes pareciam estar projetados para iluminar o exterior segundo o movimento rotativo, ainda que o engenho não parecesse rodar sobre si mesmo. Dentro da cúpula transparente, a testemunha percebeu um humanoide banhado numa luminosidade branca. Não pôde apreciar nenhum outro detalhe no interior do objeto. Sobre a cúpula estava inscrito um emblema, parecia composto de um círculo negro, atravessado diagonalmente por um relâmpago amarelo mais brilhante que o fosforescente da estrutura externa do objeto. O OVNI subiu verticalmente uns 20 metros, guardando sempre sua posição horizontal, depois balançou lentamente, aumentando a intensidade e a estridência do silvio, acelerando vertiginosamente em direção ao céu, deixando atrás de si um rastro luminoso. No fim de alguns segundos, não era mais que um pequeno ponto luminoso perdido entre as estrelas. A testemunha não experimentou qualquer sentimento de terror, nem também teve alguma reação de hostilidade para com o misterioso visitante. Temos que assinalar também que durante a observação do senhor MVM não recebeu nenhuma mensagem verbal telepática por parte da criatura. Uma vez terminado tudo, a testemunha não sentiu nenhuma emoção pelo que acabava de presenciar. Apenas preparou posteriormente um chá. Mais tarde, voltou para a cama e dormiu profundamente. Na manhã seguinte, levantou-se como nos outros dias, sem queixar-se de qualquer mal-estar. Já nas primeiras horas, inspecionou seu jardim sem descobrir algo em particular ou anormal. Aparentemente não havia desaparecido, como não foram vistas pegadas no solo na parede. A estranha criatura não havia deixado marcas nem nada. Ao sabermos da notícia, decidimos realizar algumas investigações na esperança de confirmar a veracidade das declarações da testemunha envolvida. Nada mais além dos informes originais foi acrescentada ao relatório original. Outra sim foi confirmada a absoluta idoneidade moral do senhor MVM através das investigações posteriores. O local do ocorrido não apresentava anomalias, com exceção de algumas árvores deterioradas por causa da contaminação atmosférica provocada pelas fábricas circundantes. O muro do jardim também foi minuciosamente pesquisado, sua parede não apresentava nenhum traço de suspeita. O seu observado correspondia muito aos relatos originais oriundos de outros países, com escafandro de estatura entre 90 e 120 centímetros, 1,20 m, 90 centímetros e 1,20 m, revestindo com um uniforme opaco, capacete globular. Por outro lado, a testemunha declarou que em intervalos mais ou menos regulares, uma espécie de pálpebras cobriu os olhos do humanoide. Essa pálpebra especial cobria o olho horizontalmente, com a finalidade de eliminar as impurezas ambientais depositadas na íris e também com a finalidade de acostumando a vista a uma luminosidade excessivamente forte. Inclusive, os gatos possuem pálpebras desse tipo.
No entanto, ao contrário do que se passar com o humanoide, em alguns animais as pálpebras se movem horizontalmente, desde o interior ao exterior do olho. O ser humano possui resto atrofiado desse órgão. Trata-se da bolinha redonda localizada ao lado interno do olho. Finalmente, estranhamos demasiadamente que a testemunha tenha podido fornecer alguns detalhes tão afinados e difíceis de serem observados. Quando foi submetida ao interrogatório, desenhou os olhos do tamanho natural. Imediatamente fizemos a prova de mostrá-la a uns 10 metros de distância aproximadamente. Temos que admitir que se pode observar aqueles detalhes mais delicados sempre que os olhos estejam bem iluminados. Recordemos que os olhos do ser eram luminosos. Com referência a um emblema desenhado na nave, parece que à primeira vista não se conhece sua origem ou significado. A testemunha não conhece nada sobre ufologia, já que seus interesses se orientam para outros variados ramos das atividades. Apesar de nossos insistentes esforços, não foi possível recolher outras informações que pudessem confirmar essa observação extraordinária, que por infelicidade somente conta com uma única testemunha. No entanto, vamos dar uma nota relativa de autenticidade. Cremos no relato da testemunha em si e o seu esforço em ser preciso no relato que lhe confere uma forte dose de autenticidade, de recusa, de notoriedade. Complementa um forte indício do que foi vivido, uma experiência de ufologia real. O relato é coerente e lógico e sua amplitude tem indicações muito precisas de boa fé. Destaquemos que a testemunha afirma que o pequeno C não deixou nenhum tipo de marca no jardim. Detalhe que joga a favor da autenticidade do relato. Se se tratasse de uma fraude, é muito possível que o Sr. MVM nos tivesse apresentado provas como marcas no solo, riscos no ladrilhos da parede, com a finalidade de dar mais credibilidade à sua história. Posteriormente, na segunda entrevista, a testemunha repetiu a narração ponto por ponto, inclusive desenhando estranho ser idêntico ao realizado na primeira vez. Isso faz com que o caso em si tenha suficientemente detalhes positivos para ser incluído nestas páginas. Outro caso, do Marshall Conte. Val Johnson, xerife do condado de Marshall, estava de plantão à noite, não muito longe da fronteira da Dakota do Norte. Quando por volta da 1h40 da manhã, ele observou uma luz intensa através da janela lateral de uma viatura policial. Devido à altura em que ele se encontrava, o policial pensou tratar-se de um pequeno avião com as luzes acesas, preparando-se para pousar. Ele conduziu seu veículo pela estrada virando à esquerda. Entretanto, entrando em uma estrada próxima, com o intuito de se aproximar do veículo a fim de identificá-la com clareza. Repentinamente, a estranha luz que se encontrava a aproximadamente 1,5 milha aproximou-se muito rapidamente do veículo, posicionando sobre a viatura. A luz era tão intensa que Johnson teve sua vista ofuscada rapidamente. Em seguida, ele ouviu um barulho como se o para-brisa do automóvel estivesse se quebrando. Pouco depois, o policial perdeu a consciência. Aproximadamente às 30 minutos depois, por volta das 12h30 da manhã, o xerife Johnson recobrou o sentido. Seu veículo estava parado no acostamento da rodovia. Ele sentia-se lento e instável. Logo entrou em contato por rádio solicitando a ajuda de outros policiais que estivessem em área próxima. Um deles chamou uma ambulância com atendeu. Os paramédicos constataram que o policial encontrava-se em leve estado de choque, apresentando os olhos irritados como se tivesse sido exposto à luz de solda elétrica. A análise posterior no local e no carro do xerife revelaram evidências físicas interessantes. No veículo havia danos peculiares que não haviam antes do episódio. Um farol interno posicionado próximo à porta do motorista estava danificado. Com 4 pontos no lado esquerdo. Havia também uma rachadura no para-brisa no lado do motorista que vinha de cima para baixo, com aparente 4 pontos de impacto. O relógio interno estava funcionando, mas 14 minutos atrasado. O cabo da antena que existe no capô do veículo estava dobrado a 6 polegadas da base, em um ângulo de 60 graus. Outra antena, situada perto do para-brisa do lado esquerdo, estava dobrada em um ângulo de 90 graus, perto do topo. Essencialmente todos os danos do veículo ocorreram do lado esquerdo.
O episódio foi investigado tanto pelo Departamento de Polícia quanto por ufólogos do Center for UFO Studies. Ambas as investigações excluíram a possibilidade de fraude por parte do xerife Johnson, a colisão com pequenas aeronaves. Especialistas da Ford Motors, engenheiros da Honeywell examinaram os danos do veículo e encontraram detalhes interessantes. Um deles, Meridan Fringe, especialista em para-brisa da Ford, declarou que após vários dias de reflexão sobre os padrões de rachadura e sequência aparente de fraturas, ainda não tem explicação para o que pareça ser forças internas e externas que atuaram quase simultaneamente. Eu só posso concluir que as rachaduras eram de origem mecânica desconhecida. Nenhuma causa pode ser detectada para o relógio estar 14 minutos atrasado. O dano peculiar na antena e outras evidências físicas encontradas. O olho de Johnson sarou rapidamente, não ficou qualquer sequela daquele decorrente do contato. Aqui é o xerife Johnson. Eu deponho em relação ao incidente que aconteceu em 27 de agosto de 1979 a 1h40 da madrugada, na seção oeste do condado de Marshall, aproximadamente 10 milhas a oeste de Stephen, Minnesota. Este oficial estava em patrulha de rotina, descendo a oeste pela rodovia 5. Eu peguei a interseção entre a rodovia 5 e a estadual 220. Quando eu olhei em direção ao sul da 220 para checar o tráfego, eu percebi uma luz muito intensa, com 8 a 12 polegadas de diâmetro e a 3 ou 4 pés do solo. As bordas eram muito definidas. Eu primeiro pensei que talvez fosse uma aeronave com problemas, pois parecia que estava com as luzes de aterrissagem ligadas. Eu me dirigi para o sul na 200. Eu dirigi por 1,3 milhas quando a luz interceptou meu veículo, causando os danos no farol, perfurando a lataria e danificando as antenas do veículo. Neste ponto, a interceptação da luz, eu perdi a consciência por aproximadamente 39 minutos. Deste ponto da interseção, minha viatura procedeu a sul a aproximadamente 854 pés. Numa altura em os freios foram acionados por forças desconhecidas por mim, pois não me lembro de ter feito isso, e eu deixei aproximadamente 99 pés de marcas pretas na rodovia até o local onde o carro parou. No acostamento, às 2h19, eu irradiei um 1088, código informando que o oficial precisava de auxílio para meu assistente em Alren. Ele enviou um oficial de Steph que veio até mim e conduziu a situação da melhor forma. Ele chamou uma ambulância e me transportou para o hospital Arren para exames complementares, raio-x e observação. Na hora em que o oficial chegou, eu me queixei que tinha os olhos muito doloridos. No hospital Arren foi diagnosticado que eu tinha um caso de queimadura por solda nos olhos. Meus olhos foram tratados com alguns colírios e bandagens adesivos e instruções para mantê-los em descanso por aproximadamente 24 horas. Às 11 horas, o xerife Dennis Breck, meu chefe, me levou para minha residência em Oslo e transportou-me até um oftalmologista em Grand Forks, Dakota do Norte. Ele examinou meus olhos e disse que eu tive alguma irritação nas porções internas do olho que poderiam ser causadas por algum tipo de luz intensa após a escuridão. Isso é tudo que eu tenho a acrescentar, exceto que meu relógio dentro do veículo e meu relógio de pulso mecânico apresentam 14 minutos de atraso. O caso Beato. Entre agosto e novembro de 1979 ocorreu um impressionante caso de avistamento ufológico muito próximo, que foi bastante aterrorizante para a testemunha. O protagonista, Benedito Henrique de Souza, vulgo Beato, não sabe dizer a data exata em que ocorreu sua assustadora experiência. Lembre-se apenas que foi no período da seca de 1979, na noite em que a experiência ocorreu. Ele havia jantado com amigos por volta das 20 horas, resolveu voltar para casa. Ele caminhou tranquilamente em direção à sua casa e em dado momento resolveu acender o cigarro. Foi aí que sua experiência teve início. Não vi o negócio chegando, de repente estava lá, ele desceu uns 7 ou 8 metros na minha direção, em cima de mim. O fundo parecia uma rede de pesca. Quando olhei para cima, vi um buraco no fundo e muita luz saindo por ali. Parecia dia lá dentro. Logo após, Beato sentiu um puxão em direção ao objeto. Assustado, ele agarrou-se a um arbusto conhecido como catingueira, segurando-a com força. Era uma luz incrível, parecia um aspirador de pó tentando me sugar. Acho que queria me puxar para aquele buraco. Embora a luz fosse intensa, ele conseguiu notar a presença de 3 pessoas dentro do aparelho, sendo possivelmente 2 homens e uma mulher.
Eu não aguentava a luz, machucava muito meus olhos. Eu olhei para cima, vi as pessoas, mas precisei olhar para dentro, mas precisei olhar para o outro lado, porque não aguentava olhar para a luz. Acho que eram dois homens e uma mulher. Um deles tinha um cabelo vermelho que descia até os ombros. Um dos homens me olhou assim, descrevendo a expressão de desprezo. Ele me olhava como se eu não fosse muito interessante. Tive a impressão de que os outros dois estavam olhando através de mim para outra coisa. Beato permaneceu agarrado à planta, resistindo ao enorme puxão realizado pelo aparelho. Após algum tempo, Beato sentiu algum tipo de líquido muito quente, semelhante a óleo, sendo derramado sobre ele. Mesmo assim, o protagonista permaneceu agarrado à planta. Após algum tempo, a luz apagou-se. Ele não sentiu mais o puxão. Ao olhar para cima, não viu mais o objeto que desapareceu tão repentinamente quanto havia aparecido. Devido à intensidade da luz emitida pelo objeto, Beato ficou temporariamente cego. Após algum tempo, Beato correu para casa e contou o ocorrido à sua esposa. Ela observou 10 pontos de queimadura nos ombros da testemunha. Levei 2 meses até sair de casa à noite de novo. E ainda não fumo fora à noite, a não ser que alguém esteja comigo, declarou ao fólogo Bob Brett em setembro de 1991. Ele não sofreu distúrbio físico ou fisiológico decorrente do seu contato. Sua experiência nos remete ao caso Janúncio de Souza, seu pai, que teve uma experiência idêntica na mesma época. Em ambos os casos, temos uma recorrência de detalhe quase idêntico. Em ambos os casos, os protagonistas andavam à noite. No meio do caminho, acenderam cigarro. A experiência teve início. Ambos descreveram um objeto grande, tripulado. Janúncio descreveu 2 tripulantes e Beato 3. Em ambos os casos, havia uma escotilha por onde saía uma luz intensa que exercia forte atração. Ambos agarraram-se a arbustos próximos para escapar da atração da estranha luz. Janúncio se agarrou a uma palmeira, possivelmente uma carnalbeira, e Beato a uma catingueira. Em ambos os casos, houve descrição de um estranho líquido quase semelhante a óleo que provocaram queimaduras. Após isso, o objeto abandonou-os e desapareceu. No caso de Janúncio, o líquido poderia ser da própria carnaúba, onde é retirado um óleo muito utilizado no Brasil. Já no caso do Beato, a dúvida permanece, pois a catingueira não produz óleo. Seja como for, ambos os protagonistas passaram por uma experiência insólita e desagradável que afetou a saúde de Janúncio. E também ambos muito assustados, mudando velhos hábitos. O caso Amador Antônio de Lima. O Brasil é um dos países, se não um país, com maior intensidade de casos ufológicos. Em nenhum outro país existe uma variedade tão grande de contatos, que varia de simples avistamento, pouso, sequestro, captação por radares. Aqui também observa-se uma grande quantidade de casos de natureza agressiva ou hostil, em alguns casos exótica. Um caso dessa natureza ocorreu na pequena e pacata cidade de Santo Antônio, Rio Grande do Norte. O protagonista desse caso é Antônio Amador de Lima, um agricultor de idade avançada, com muita disposição para o trabalho. Era uma noite de novembro de 1979. O seu Antônio havia trabalhado o dia inteiro em uma fazenda a oeste da cidade. Por volta das 19 horas, já escuro, Antônio dirigiu-se para casa. Foi então que observou uma luz voando e aproximando-se de onde estava. A luz me assustou porque eu já tinha ouvido falar do disco voador, e quando a vi, comecei a andar na direção de casa. Mas depois de alguns metros, o objeto disparou uma luz azul sobre mim. Eu tinha ouvido dizer que se um disco voador chegava perto, a melhor coisa a fazer é deitar-se no chão. E foi isso que eu fiz, sobre o meu lado esquerdo. A luz chegou bem perto de mim e eu senti que estava sendo puxado do chão uns 50 centímetros. Agarrei uma planta com a mão esquerda bem firme para não subir ainda mais. E levantei o braço direito para me proteger da coisa. Me virei e vi uma corda descendo do disco voador e tinha 4 ganchos na extremidade. Um deles prendeu minha camisa pelas costas e eu fiquei pendurado no gancho. Vi uma janela e vi pessoas sentadas, mexendo as pernas. 2 mulheres e um homem. Parecia com a gente, mas não eram brasileiros. Os rostos das mulheres eram estranhos, feios. O cabelo era curto e preto. Primeiro, eu só vi as pernas do homem, mas depois vi uma barba. As mulheres usavam blusas
com tiras e mangas, seus braços eram amarelos. Eu as vi sentadas e mexendo as pernas. Ouvi uma das mulheres dizer: aí vem um velho bom que podemos levar conosco para o nosso mundo. Fiquei apavorado. Fiquei com medo de que, se gritasse, o objeto me levaria embora. Estava chorando, mas não queria chamar ninguém. O tempo todo não larguei da planta. Uns 15 minutos depois, minha camisa rasgou e eu caí no chão. Em janeiro de 1980, Antônio foi entrevistado pelo ufólogo americano Bob Brett, autor de Perigo Alienígena no Brasil, relatando sua experiência. Bob percebeu que Antônio ainda estava muito impressionado com a experiência, chorando quando descreveu o momento em que um dos tripulantes comentou que tinha intenção de levá-lo. Ainda na entrevista, ele descreveu o objeto como tendo forma de charuto, com o dobro do tamanho de um automóvel. Ele escreveu que ao cair ao chão, o objeto girou 3 ou 4 vezes e afastou-se. Ele ainda pôde observar que na parte traseira havia um foco de luz vermelha. Com o afastamento do objeto, Antônio correu para casa. Era uma sensação estranha, não sentia nada nas pernas, estava com muito medo. Depois fiquei doente por uma semana. Parei de trabalhar porque não queria voltar para casa à noite. Há alguns anos depois desta primeira entrevista, Bob Brett retornou à localidade de Santo Antônio em agosto de 1992, a fim de reentrevistar Antônio Amador. Ele então descobriu que o protagonista havia morrido em 1985. Sua neta Maria Pontes, a vida de Antônio nunca mais foi a mesma. Segundo sua neta Maria Pontes, a vida de Antônio nunca mais foi a mesma. Ele nunca mais voltou a trabalhar, envelheceu rápido e parecia muito mais velho que sua idade. Começou a ter problemas no coração, suas pernas inchavam e mãos tremiam. Era um homem forte e trabalhava muito. Antes daquela história, ele acordava às 3 horas da manhã, ia trabalhar, voltava para casa às 19 e 20 horas. Jantava, assistia um pouco de televisão e ia dormir, mas depois daquilo não trabalhou nenhum dia mais. Alguns dias depois ele entrou no estado de ficar na cama direto. Ficava no quarto deitado na rede, só levantava de vez em quando. Eu nunca saía, sempre teve bom apetite, comia com vontade antes, mas depois do incidente passou a comer pouco. A experiência de Antônio Amador nos remete ao caso de Emerlindo da Silva, que em um começo de noite de 1976 passou por uma experiência muito semelhante, onde o objeto em forma de sino, também tripulado, tentou capturá-lo com o auxílio de ganchos. Um dos tripulantes desceu do objeto, entrou em luta corporal contra Hermelindo, que estava já enganchado nos cabos presos abaixo do objeto. Em ambos os casos, os protagonistas eram idosos, com mais de 70 anos, de origem muito humildes, com estudos elementares essenciais ao seu trabalho. Jamais ganharam nada com a sua experiência, tendo pelo contrário ferimentos e traumas posteriores. O caso em Caçapava Velha. Em artigo publicado no jornal Vale Paraibano, de 8 de novembro de 1979, assinado por Camões Filho, foto de Jandir Aparecido de Paulo, foi feito um excelente relato. Trata-se do fenômeno ocorrido à distância de uns 5 km de Caçapava Velha, na fazenda São Pedro, de propriedade do senhor Haroldo Araújo Vasconcelos. O protagonista desse episódio foi o tratorista daquela fazenda, o senhor Benedito Cristóvão da Silva, de alcunha Canhoto, de apelido Canhoto. Em 10 de setembro de 1979, a equipe de pesquisa da Sociedade Brasileira de Discos Voadores locomoveu-se para a fazenda de São Pedro e localizou Benedito na casa deste. Logo após ter retornado do seu trabalho diário na fazenda, por volta às 18 horas, em 9 de junho de 1980, foi feita uma segunda pesquisa. Benedito nasceu em 25 de junho de 1944, é casado com Maria Benedito da Silva, pai de 2 filhos. Cursou até o 3º ano primário, é moreno, 1,70 m de altura, 81,5 kg de peso. Musculoso e acostumado a um grande esforço físico diário. Ao redor de sua casa, Benedito conta com uma horta e uma plantação de milho muito bem cuidadas. A falta de luz elétrica no local e o início bem cedo do seu trabalho diário da dita fazenda fazem com que Benedito e sua família se recolhem ao leito assim que a noite chegue. Uma parte do trabalho de Benedito consiste em dar ao gado diariamente a ração de capim, napier, com
Com esta, ele enche e puxa uma carreta até o local onde esse gado é alimentado. Esse capim nápier fica armazenado por 1 ou 2 anos e na véspera do seu uso é cortado a máquina. O episódio ocorreu na época da seca, em agosto de 1978, na madrugada de um domingo. Benedito, como de hábito, saiu de sua casa a 1 hora da manhã, aproximadamente. Após uma caminhada de 15 a 20 minutos, chegou à sua casa na fazenda. A uma distância de 200 ou 3.000 metros desta, fica localizado um rancho de uns 50 metros de extensão, aproximadamente. Neste rancho estão localizados vários escritórios e instalações. À sua frente são guardados um trator e uma carreta. Como de costume, Benedito entrou no rancho, acendeu as lâmpadas externas e internas do escritório. A seguir, engatou o trator na carreta. Neste momento, notou uma pessoa sentada em cima da carreta. Essa pessoa, com o farol que segurava, lhe fez sinal para tocar a carreta para frente. Essa pessoa era aparentemente semelhante à nossa gente, possuía uma altura aproximada de 1,80 m e estava com a cabeça coberta por um capacete não transparente. Daí Benedito não lhe ter distinguido o rosto. Com roupa usava um uniforme tipo macacão, de tecido folgado e brilhante. Na mão direita, presa a uma haste curta, portava o dito farol, cujas dimensões eram conforme as de um farol de automóvel. Benedito explicou ter ficado em outro estado, meio subserviente, quando a luz desse farol foi a ele dirigida. Foi sentar-se no seu trator, depois de receber do estranho, por meio do gesto, uma instrução de tocar para frente. Assim, durante 15 ou 20 minutos, percorreu cerca de 2 km até alcançar o local onde são distribuídas de ambos os lados da estrada as carreiras dos coxos das rações para gado. À primeira vista pode parecer inverossímil. Um estranho em local alheio agir simultaneamente, agir seguramente a ordens e ainda vigiar um trabalho que por ele talvez completamente desconhecido. No entanto, conforme o leitor já teve a oportunidade de observar em relato de outros boletins nossos, já houve comportamento semelhante por outros ufonautas em diferentes episódios. Essa segurança dos ufonautas pode ser interpretada como uma oportunidade que tiveram anteriormente de observar a testemunha à distância para um processo de monitoração. Essa testemunha seria finalmente submetida a um estudo mais acurado, em contato aberto, como o caso de Benedito aqui retratado. Benedito desceu ao local dos coxos, 36 ao todo, cada um para alimentar 3 reses, para iniciar a distribuição da ração. Depois disto, ele conduziria as reses a este local. O ufonauta desceu também e a 1 metro de distância ficou observando o trabalho de Benedito, iluminando com o seu farol e o trator e a carreta, verificando atentamente que peças faziam parte do trabalho. Depois, ainda de pé, continuou a acompanhar Benedito. Em um dado momento, retirou com a mão um punhado de ração de capim nápier, que Benedito havia colocado nos coxos para lixeirá-lo e depois jogá-lo ao chão. Benedito consumiu 1h30 nessa tarefa, quando ainda estava 3 conchos para encher. Ocasião em que, com a mão, o estranho lhe fez sinal que foi interpretado como recomendação para subir. Ao mesmo tempo, focalizou o rosto de Benedito com o facho do seu farol. Este, com a visão ofuscada, não viu mais nenhum homem, nem um trator, nem a carreta. Quando deu conta de si novamente, achava-se em outro local da estrada, na reta antes da entrada da fazenda. Encontrava-se ao lado de um estranho aparelho que estava flutuando a mais ou menos meio metro do chão. O aparelho parecia medir uns 12 metros de comprimento, a uns 3 metros de altura. Estava com a parte da proa inclinada para baixo. Nessa parte havia uma porta onde estava encostado uma escada que ia até o chão. Na periferia, tanto focos luminosos circulares que uns 10 centímetros de âmbito, nas cores sequenciais, vermelha, verde e laranja, em fila, com afastamento aproximado de meio metro em si. O pasto ao lado da estrada estava separado por cerca de arame.
Benedito notou que a distância de uns 10 metros desta cerca vinham mais 3 pessoas portando faróis iguais àquele do seu acompanhante. As 3 pessoas, para espanto de Benedito, passavam pela cerca de modo como se ela não existisse. A cerca é formada por 4 arames, ficando mais alta aproximadamente 1,60 m do chão. Observou ainda que essas pessoas se comunicavam por meio de uma língua cujos sons apresentavam muitos chiados. Segundo Benedito, as pessoas iluminavam o chão com os fachos de seus faróis, como se estivesse pesquisando algo. Quando ele procurava averiguar melhor do que se tratava, elas o focalizavam com as luzes dos seus faróis, e com isso a testemunha sentia diminuídas a sua força e o seu poder de atenção. Benedito acredita que passou naquele local de 15 a 20 minutos aproximadamente, até que o seu acompanhante levou sinais para dar 4 voltas em torno do aparelho, no que acompanha Benedito. As 3 pessoas haviam entrado no veículo. Primeiro subiram pela escada, depois atravessaram por uma plataforma fixada longitudinalmente que chegava a alcançar a parte da cauda. Aí, nessa parte, os homens desapareceram, aparentemente descendo para o interior do aparelho, conforme Benedito pôde observar. Benedito, após ter dado as 4 voltas em torno da nave, recebeu o sinal do seu acompanhante para parar. Logo a seguir, saltaram do aparelho aquelas mesmas 3 pessoas, sendo que desta vez elas surgiram pela porta da frente, que se abriu deslizando para o lado. É sumamente difícil a interpretação do sentido dessa caminhada em torno do aparelho. Uma hipótese é a de que esses giros estariam servindo para que fosse feito do interior da nave uma análise da personalidade de Benedito e um estudo das suas ondas cerebrais. Tudo isso pelas 3 pessoas através de monitorização. Lembramos aos nossos leitores que também os tripulantes vistos em Carazinho, Rio Grande do Sul, por Adilson Batista de Azevedo, antes de entrar nos seus veículos para a partida, fizeram 3 voltas em torno da nave. As 3 pessoas saltaram do aparelho e conversaram novamente entre si. Aquela que vinha acompanhando Benedito fez outro sinal com a mão para ele subir. Com o dito farol iluminou de novo o rosto da testemunha. Este, mais uma vez, perdeu a noção do que estava acontecendo. Ao dar conta de si, já havia retornado. Viu-se em pé junto ao seu trator. Ali, ao seu lado, o referido acompanhante ainda continuou por alguns minutos. A essa altura, Benedito notou que já estava começando a amanhecer. Então, seu acompanhante acionou o potente farol, que emitiu uma luz alaranjada em feixe dirigido à nave. Esta ainda estava no chão, a uns 2 km de distância, e foi reconhecido por Benedito pelas luzes de um vermelho meio apagado. Houve de lá uma resposta através de outros fachos de luz com variação cromática entre verde, laranja e vermelho. Observou Benedito que mesmo esses fachos estavam sendo dirigidos para cima. O chão embaixo também ficava iluminado. O tripulante junto a Benedito então deu 2 voltas em torno do trator e depois fez sinal de que também ia subir para a nave. Após isso, este homem elevou-se ao ar, cerca de 20 metros, rapidamente. Nessa ocasião, entretanto, Benedito só pôde distinguir a luz do farol que subia. Porquanto antes de sua subida, o tripulante havia focalizado com essa luz o rosto de Benedito, ofuscando-o e não lhe permitindo que distinguisse pormenores. Depois desta subida de uns 20 metros, Benedito viu a luz do farol do tripulante distanciar-se em plano horizontal, até uns 2 km. Quando então ela se apagou, distinguia as lâmpadas vermelhas da nave, ainda aterrissada, mas após uns 2 minutos, os faróis do aparelho piscavam em verde, laranja e vermelho. Eram 5h30 da madrugada, aproximadamente, quando Benedito pôde distinguir o contorno do aparelho contra o céu que começava a clarear. Pois aí percebeu que o aparelho começou a elevar-se, fazendo até uns 10 metros. Nessa ocasião, uma mecha de fumaça apareceu por baixo do aparelho. Aí em diante, Benedito não viu mais nada mais, viu a respeito da nada. Chegou à casa da fazenda por volta às 6 horas da manhã. Encontrou outro empregado de nome Afonso Henrique e ali relatou o episódio também ao administrador Pedro Lobato. Logo depois, Afonso Henrique voltou ao local dos conchos para encher os restantes. Ficou trabalhando nesse dia, como de costume, até às 10 horas. Pelo relato do companheiro, este havia também visto a lâmpada vermelha do aparelho. Ao se verificar posteriormente o rancho e se ver o inventário, constatou-se que nada faltava, mas notou-se que na sala de semeadura, inseminação artificial, as lâmpadas haviam sido ligadas por alguém, mas nas demais salas as lâmpadas estavam desligadas, de acordo com as ordens executadas por Benedito nesse sentido. Depois
Dias depois, uma quarta-feira, o fenômeno ocorreu novamente. Por volta às 5 horas da manhã, a mesma nave reapareceu. A Benedito, este, quando se saía da fazenda a uns 200 metros, viu a uma altura de 15 a 20 metros a nave que se erguia e descia um pouco. Benedito pôde ver nitidamente os fachos dos faróis em verde, vermelho e laranja. Então deu a volta com o trator e, conforme havia prometido ao administrador Pedro Lobato, ele foi avisá-lo imediatamente do novo avistamento. Este, entretanto, não se levantou do leito de imediato. Então, quando os dois, meia hora depois, voltavam ao local do avistamento, não havia nenhum sinal do disco voador. Posteriormente, o horário de trabalho de Benedito foi mudado, não mais iniciando a alta madrugada, mas sim às 5 horas da manhã. A nossa segunda visita, 2 anos após o episódio, Benedito informou-nos que o episódio já teria deixado mais desenvolvido para o seu serviço e mais desinibido para a conversa. Civilizações do espaço visitando o planeta Terra.